Mateus capítulo de número 6, meus amados. Nós só vamos ler o versículo de número 23. 33. Quem achou, diga amém. Está no telão. Diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ministrar uma palavra aos vossos corações, que o Espírito Santo de Deus ministrou a minha vida nessa tarde. A gente sempre programa, fico, na verdade, no decorrer da semana pensando: Deus, o que eu vou ministrar para a tua noiva, para a tua igreja? E às vezes a gente pensa algo na semana, eu falo: vou estudar tal tema para que eu possa ministrar na tua casa. Mas quando a gente vai sentar para estudar, aí é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, e aí nós fazemos, sendo obediente, ouvindo a sua voz, nós nos deixamos ser orientados pelo Espírito, para que nós possamos orientar também a amada igreja. Eu tenho como tema, não sou acostumado a ficar falando o tema no culto, mas eu gostaria nessa noite de falar o tema: problema ou prioridade? O tema dessa mensagem nessa noite é problema ou prioridade. No contexto do Sermão da Montanha, neste capítulo de número 6, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo quais eram os objetivos daquela multidão, porque é o Sermão da Montanha, e está uma multidão ali sentada ouvindo Jesus pregar e ensinar. E ele, sabendo qual era verdadeiramente a intenção do coração e o que motivou eles estarem ali diante de Jesus, ele começa a tratar a respeito dos seus objetivos, que eram como objetivo algum grupo que estava ali, era sobre sua vida financeira. O contexto mostra sobre isso. Algum outro grupo era sobre o que iria vestir. O outro grupo era sobre o que iria comer e até mesmo onde morar. São necessidades básicas que todo ser humano tem para viver bem nessa terra. E ali estavam vários diversos grupos procurando Jesus, ou se aproximar de Jesus, para melhorar nesses aspectos de uma vida básica. Jesus daí ele passa a dar uma aula para aquela multidão, mostrando que dessas coisas Deus cuida delas. Na verdade, Deus cuida dessas coisas básicas das nossas vidas, desde que exista no nosso coração uma verdadeira confiança nele. Em outras palavras, Jesus estava lhes ensinando que era necessário aproximar-se de Deus, que na verdade Ele estava lhes ensinando que eles aproximarem de Deus com esses objetivos era desnecessário, uma vez que Deus é o que atende às nossas necessidades básicas. Sobre o que nós vamos vestir, sobre o que nós vamos comer, sobre a nossa vida financeira, sobre onde nós iremos morar, ou como nós iremos melhorar a nossa vida nessa terra, a nossa vida material, a nossa movimentação nessa terra. Jesus, ele passa a dar uma aula para estas pessoas que procurar a ele com esse objetivo é desnecessário. Uma vez que Deus, ele está dando atenção a esses objetivos, uma vez que se aproximar de Deus com esses objetivos é inútil, é desnecessário. Porque Deus é o que cuida de todas as coisas. Tudo isso que eu vos estou dizendo está no contexto. Se você observar, Jesus está mostrando para eles que é desnecessário se aproximar dele por causa de riquezas dessa terra.
que é desnecessário se aproximar dele por causa do que nós vamos vestir, ou do que nós vamos comer amanhã, ou talvez aonde nós vamos morar amanhã. Jesus estava mostrando para eles que buscar a presença dele para esse objetivo básico da vida é desnecessário. Porque os tesouros dessa terra, observa que Jesus ele apresenta que os tesouros dessa terra, os ladrões roubam, a traça e o ferrugem corrói. E quando Jesus disse isso, ele estava estabelecendo qual de verdade deveria ser as nossas prioridades. Quando ele apresenta para aquele povo, não tenham como prioridade os tesouros dessa terra, achando que isso vai fazer com que você se sinta melhor nessa terra. Porque os tesouros dessa terra, os ladrões roubam, a traça corrói, o ferrugem corrói. E quando ele está dizendo isso, ele está mostrando que nós precisamos seguir as orientações dele para estabelecer prioridades da nossa vida, porque existe problemas que não é problemas, que na verdade são prioridades diversificadas, que se tornam problemas em nossas vidas. Ele está dizendo que a falta de dinheiro, ou seja, se aproximar dele por falta de dinheiro, não é um problema para que você chegue aqui pensando que se aproximar dele, congregar, estar na igreja, você vai ficar mais rico, ou que a sua condição financeira vai melhorar. Não, ele está dizendo que a falta de dinheiro não é um problema que enfrentamos. Na verdade, é que a razão que muitas vezes nos traz à igreja são erradas. O problema não é a falta de dinheiro, o problema é o que nos motiva a chegar a este lugar. Porque muitas pessoas podem chegar com essa intenção de granjear, ficar bem financeiramente, ficar mais rico, mas só que a pessoa passa ano e entra ano e a sua vida anda para trás. Por quê? Porque Deus não se importa com você. Porque Deus não se importa com a sua vida financeira, não. É porque o problema, na verdade, está no quesito e no contexto de que a minha prioridade está aqui neste lugar, não é para adorá-lo, é para ficar rico. Eu estou dizendo algo que está no contexto. E ele ensina dizendo que é melhor ajuntar tesouro nos céus. Observa que quando ele fala que os tesouros dessa terra, a traça corrói, o ferrugem corrói, os ladrões roubam, ele fala assim: eu vou dar um caminho melhor. Se aproxima deste momento, venha para este momento. Ele está falando da multidão para ajuntar tesouros no céu. Não para juntar tesouros nessa terra, onde você corre o risco de perder, mesmo sendo fiel a Deus. Tem um detalhe: não é porque nós somos crentes, que somos fiéis a Deus, que nós não estamos sujeitos a passar por dificuldades financeiras. Porque isso faz parte da realidade da humanidade, irmão. Nós nos ajuntamos aqui é para juntar tesouros na eternidade. Ele está dizendo, é melhor ajuntar tesouro nos céus, porque ali os ladrões não roubam, e o ferrugem e a traça não consome. Quando nós entendemos isso, amados irmãos, preste atenção. Quando nós entendemos isso, estabelecemos a prioridade de primeiro juntar tesouros no céu, não nos faltará o necessário para vivermos nessa terra. É o que eu disse há pouco, talvez a dificuldade financeira que nós vivemos é porque muitas vezes nos achegamos à presença do Senhor para um objetivo, para melhorar a minha condição financeira. Mas quando eu me aproximo do Senhor para juntar tesouros no céu, Ele diz que todas estas coisas serão alcançadas, porque o Senhor sabe do que nós estamos precisando.
O problema, amados irmãos, não é a sua vida financeira. O problema está na sua prioridade. Entenda, o dinheiro que nós dizemos que não temos para ofertar, o dinheiro que eu chego e diz, eu não tenho dinheiro para ofertar, eu não tenho dinheiro para dizimar, é o mesmo dinheiro que nós gastamos aí no mundo afora. É o mesmo dinheiro que eu uso para viagens, é o mesmo dinheiro que eu uso para comer lanches, é o mesmo dinheiro que eu uso para pagar Netflix, é o mesmo dinheiro que eu uso para pagar chips de celular, é o mesmo dinheiro que eu uso no dia a dia. Então o problema não é o dinheiro, amados irmãos, porque o dinheiro nós temos. Na verdade, a falta de dinheiro não é o problema, dizimar é que não é a prioridade. O problema não é porque eu não tenho dinheiro para ofertar, irmão Luiz. O problema não é o dinheiro que eu não tenho para dizimar. O problema é que dizimar e ofertar na casa de Deus não é minha prioridade. É por isso que eu coloquei o tema problema ou prioridade. Porque às vezes eu estou dizendo que eu estou vivendo um problema, por isso que eu não faço. Na verdade o problema não é. O problema é a minha prioridade que eu tenho antes de ofertar na casa do Senhor, antes de dizimar na casa do Senhor. As nossas prioridades não devem ser o que nós vestimos, o que comemos ou onde nós moramos. Estabelecer essas coisas como prioridade é o mesmo que vivermos mendigando algo que não vamos ter dentro da igreja. Vou repetir, as nossas prioridades não devem ser o que nós vamos comer, o que vamos vestir, não deve ser onde nós vamos morar, ou como minha condição financeira vai melhorar, se eu me converter, se eu me entregar ao Senhor, se eu fazer parte do membro desta igreja. Estabelecer as coisas como prioridade é o mesmo, estabelecer estas coisas como prioridade é o mesmo que vivermos mendigando algo que nunca nós vamos ter dentro da igreja. Deus não nos chamou para ser mendigos da fé. A Bíblia apresenta que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. E que Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. E aí quando nós ouvimos isso, é isso que nos abre os olhos para se aproximar mais de Deus. Mas não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, tenha relacionamento comigo. Junte tesouro nos céus, porque a sua vida nessa terra é passageira, mas existe uma eternidade adiante de você. E que essas coisas dessa terra, eu sei de tudo que vocês precisam para viver bem nessa terra. Mas se você se achegar neste lugar para querer viver bem nessa terra, e isso for a sua prioridade, é como você vir à igreja para ficar mendigando algo que Deus já te prometeu se você tiver comunhão com Ele. Jesus disse, nem Salomão em toda a sua glória foi capaz de se vestir como os lírios do campo. Os passarinhos não plantam, não têm celeiro, e Deus os alimenta todos os dias. E Ele conclui dizendo, vocês não valem mais do que os lírios do campo, não valem mais do que os passarinhos, que todos os dias o Senhor cuida e alimenta. E que os lírios do campo, que hoje nasce amanhã, e aquela toda beleza, perfeição, mínimos detalhes, mas amanhã murcha. Será que vocês não valem mais do que elas? É por isso que ele conclui no versículo que eu iniciei, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo, e todas estas coisas, que coisas? Do que ele está tratando das nossas necessidades. Busque primeiro o relacionamento, busque primeiro comunhão, busque primeiro saber quem é esse Deus que morreu no seu lugar e te ama mais do que você imagina. Que todas estas coisas, ou seja, todas as suas necessidades serão supridas.
Algumas pessoas dizem, na verdade, esse versículo de uma forma errada. E todas as coisas, não é todas as coisas, todas, pode olhar o versículo, todas estas coisas, que esta, tem um estas ali, estas coisas que está no contexto do capítulo 6, comer, vestir, juntar tesouro, onde morar. Ele está falando que isso vai ser acrescentado, porque o vosso Pai, que tudo vê, sabe o que cada um de nós estamos precisando. Ele está dizendo, não se aproxime de Jesus como um mendigo. Não se aproxime de Deus como um mendigo. Não venha para a igreja para mendigar. Deus já sabe de tudo o que você precisa. E o problema não é que Ele não se importa com as nossas necessidades. O problema é que a maioria das vezes que nós nos reunimos aqui, a prioridade não é adorar a Deus, não é ser grato a Deus, não é se entregar por completo a Ele. Não é que Deus não se interesse, não se importa com você, é porque a prioridade de você está aqui. Não é aquilo que Deus estabeleceu como princípio para nós nos reunirmos nesse templo. Houve um dia que Jesus chegou na porta do templo, eu penso isso, até me emociono, em que as pessoas estavam fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões, cambistas, onde as pessoas iriam ali ofertar pelos seus pecados, levar as ovelhas, levar os cabritos. E o mesmo cabrito que estava sendo vendido na porta do templo, era o mesmo cabrito que entrava por aqui, saía por aqui e colocava lá de novo para ser vendido. Era isso que eles estavam fazendo dentro do templo. Os líderes querendo ficar rico, querendo granjear, querendo ganhar em cima das pessoas. E o erro também estava nas pessoas, porque a orientação da lei era que eles precisavam pegar um cordeiro novo, recém-nascido, e cuidar, zelar dele. E quando ele fizesse 1 ano, eles levaram ao templo para ser sacrificado. Só que o povo já não queria mais pagar o preço. O povo já não queria ter tempo para cuidar, para não tomar cuidado para o cordeiro não machucar, porque o cordeiro tinha que ser perfeito, não podia ter quebrado pata, não podia ter mancha, então tinha que ter os detalhes com o cordeiro. E o povo não queria mais isso. Então ele chegava na porta do templo, já estava lá os cordeirinhos prontos para ser vendido. Eles pagavam para ser perdoado pelos pecados. Os sacerdotes pegavam o cordeiro, o dinheiro, entrava aqui, saía naquela porta e colocava lá para ser vendido o mesmo cordeiro que era para ser sacrificado e não foi. E Jesus indignou com isso. A minha casa é chamada de casa de oração. É lugar de adorar a Deus, é lugar de celebrar a Deus, é lugar de agradecer a Deus. E é isso que ele está dizendo no Sermão da Montanha. Tem uma multidão aqui, mas a maioria não quer me adorar. Tem uma multidão aqui, mas a maioria não quer comunhão comigo. Eles querem saber o que vão comer, eles querem saber o que vão vestir, eles querem ficar mais ricos. Mas se você não primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas não vão ser acrescentadas na sua vida. E você vai entrar e sair mendigando de Deus neste lugar, algo que nunca você vai ter, se você primeiro não tiver comunhão com o seu Salvador. A maioria das vezes nós nos reunimos aqui e a prioridade não é adorar a Deus, não é ser grato a Deus. Pelo contrário, se Deus não falar, eu saio murmurando. Se Deus não usar o profeta, eu reclamo. Se Deus não falar comigo, Deus não se importa comigo, está reclamando. Não volto mais, não quero mais saber de nada dessa igreja, desse Deus, porque Ele não se importa comigo. Ele se importa tanto que Ele está dizendo: eu quero ter comunhão com você, não quero te enriquecer, não quero te vestir, não quero te dar o que comer, eu quero ter relacionamento com você, porque essas coisas que você corre atrás, eu tenho tudo, mas para você ter de mim, relacione-se comigo.
Relacione-se comigo. Não é de se entregar por completo. E vamos ser sinceros, talvez você não está aqui não, pastor, porque a nossa igreja não tem essa vaidade, essa cobiça, de ser rico, tal. É um povo simples, humilde, que cada um trabalha, faz o seu esforço, mas eu estou apresentando esse contexto, porque é o que o contexto está dizendo, mas muitos de nós não estamos muito longe disso. Nós só vemos para a igreja por causa do nosso casamento, que às vezes está ruim. Meu casamento está difícil, eu vou na segunda, na casa irmãs. Meu casamento está difícil, eu vou na terça. Meu casamento está difícil, olhar meu filho para os jovens. Meu casamento está difícil, eu vou na quinta. Meu casamento está difícil, tem vigília, eu vou na sexta. Meu casamento está difícil, tem relógio de oração, eu oro no sábado. Meu casamento está difícil, tem culto no domingo, tem escola no domingo, eu estou lá. E a prioridade não é Jesus, é porque o casamento está mal. A prioridade não é Jesus, é porque é o filho. Eu quero meu filho para Jesus. Eu quero meu filho, eu quero meu filho. A prioridade não é Jesus, não é adorar. A prioridade é porque eu quero melhorar meu casamento. A prioridade é porque eu quero o meu filho na presença de Deus. A prioridade é minha vida financeira. Irmão, entenda. Se você colocar a palavra de Deus na sua vida, pense comigo. Se você for um homem, uma mulher, um jovem de oração, levantar de manhã, jejuar, orar ao Senhor, tirar 1 hora por dia para Deus. Esses dias eu e o presbítero Mauro conversando no final do culto, ele falou algo que eu já tinha feito. Ele falou: pastor, eu fiz um dia uma conta. Se a gente verdadeiramente fosse dar o dízimo de tudo que nós temos para Deus, por dia, que o dia é 24 horas, nós teríamos que dar 2 horas e 40 minutos exclusivo para Deus. Nós não conseguimos ficar meia hora na presença de Deus. Nós não conseguimos ficar 1h30 na presença de Deus. Qual é a sua prioridade? Não é o problema que você está vivendo, o problema é a prioridade que você está tendo para vir neste lugar. É o que você está priorizando, meu irmão. Eu quero ir para o céu e eu quero que a igreja também vá para o céu. Não que nós não temos necessidade, eu tenho, irmão. Eu estou aqui, daqui a pouco, se eu insistir, minha perna começa a doer, que eu não consigo ficar em pé. Eu quero melhorar minha perna, mas isso não é a minha prioridade aqui neste lugar. Se eu entender que viver a palavra era a minha prioridade, ter comunhão com esse Deus é a minha prioridade. Se Ele quiser me curar, Ele me cura. Se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Se Ele quiser vestir, Ele veste. Se Ele quiser dar dinheiro, Ele dá. Se Ele quiser me abençoar, abençoa. Se Ele não quiser, eu vou continuar vindo neste lugar para adorar, porque Ele já fez algo por mim na cruz do Calvário. O que você mais quer de Deus? O que você mais quer de Jesus? Larga de ser mendigo. Fica mendigando as coisas que Deus já te deu de graça. E esquece da prioridade. Ele morreu por você, para você um dia morar com Ele na eternidade. E você está se apegando às coisas dessa terra e não tira tempo com Jesus. E a verdade é que não é que nós não temos tempo. Pastor, o problema é que a minha vida é corrida, não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é prioridades na verdade. Porque todos os dias, no mínimo meia hora, você passa com a cara no celular. Ou você fica assistindo Netflix, ou assiste novela. É prioridade do que nós estamos falando neste lugar. Não é tempo que nós não temos. É prioridades. Estabeleça prioridades. Jesus precisa ser a primazia das nossas vidas. Deus não te chamou para ser mendigo. Ele te chamou para ser filho. Ele não quer você como mendigo neste lugar. Ele quer você como um filho. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora,
Se nós insistirmos nisso, amados irmãos, vivermos como mendigo da fé, não daremos o devido valor à nossa eternidade. No capítulo de número 22, capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, versículo 1 em diante nos diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Observa que o filho do rei está casando, e ele envia convite para as pessoas virem ao casamento do filho. Porém eles rejeitam, porque a prioridade deles é outra, não é o casamento do filho. E no contexto aqui, Jesus está falando do contexto do casamento de Cristo com a igreja. O rei é Deus, o filho vai casar, é chamado para as bodas, que um dia estaremos lá nas bodas do Cordeiro. E aí ele envia os seus servos para chamar para a boda. Quem são os servos? Os pastores, os ministros do Evangelho. Jesus está chamando você para um dia estar com ele nas bodas, mas não, isso não é a minha prioridade. Chamar para as bodas é: venha ter comunhão com Deus, venha se consagrar, venha se santificar, venha se relacionar com Ele. Não, isso não é a minha prioridade. Versículo 4: depois enviou outros servos e ordenando, dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Ele insiste: vinde, venha para bodas, venha participar de algo eterno, desapegar-se das coisas dessa terra. O rei está chamando, não é eu, é o rei está chamando. Versículo 5: eles porém não fazendo caso, não se importando, foram olha para você ver a prioridade, foram para o seu campo, outro para os seus negócios, e os outros apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Quantos homens de Deus estão sendo mortos, apedrejados, exeitados, e não é só morto fisicamente. Quantos homens de Deus que pregam a verdade, e as pessoas vão embora porque não quer ouvir a verdade, rejeitando a mensagem da salvação. Quantas igrejas hoje que o pastor fica fazendo campanha atrás de campanha, voto atrás de voto, para tentar segurar o povo na igreja, porque se o pastor pregava a verdade, a igreja vazia, ele tem que fechar as portas e ir embora também. Está matando ministérios. Mas o rei, versículo 7, o rei encolerizou-se, e enviando o seu exército destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Versículo 8: então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas. Entenda isso, Deus não está preparando, já está preparado. As bodas já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Porque eles não eram dignos, porque o convite do rei não era prioridade. Eram mendigos da fé. Se apossou do reino, teve terras do reino, teve oportunidades do rei, mas o dia que o rei convocou, não deram prioridade à voz do rei, rejeitaram a voz do rei, e eles não eram dignos, porque o convite do rei não era prioridade. Aí o rei no versículo de número 9 diz: e depois pelas encruzilhadas dos caminhos e aos cantos encontrardes, convidai-os para as bodas. Quantos que vocês encontrar, convidam eles para as bodas.
Observa que o rei diz para convidá-los, ou seja, anunciar-lhes que a eternidade é melhor do que as coisas que são passageiras dessa terra. Anunciar-lhes que o que está no palácio com o rei é melhor do que o que está, é melhor do que viver mendigando. Olha para você ver que é tão sério o versículo de número 10. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e encheu-se de convidados a sala nupcial. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Para entrar nessa festa, amados irmãos, tinha que passar por um processo de limpeza, porque eles foram encontrados nos valados, nas encruzilhadas. Eles tinham que passar por um processo de purificação, trocar as suas vestes. Só fez isso quem entendeu que aquele momento era mais importante do que tudo. Naquele dia não vai adiantar só atender ao convite, mas não entender que precisamos ser limpos. Entender que do jeito que nós chegamos neste lugar não dá para ficar. Precisamos passar pelo processo da limpeza, da transformação, da purificação, da santificação. Tudo isso só conseguimos se o convite do rei for a nossa prioridade. Versículo 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu-se. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas interiores. Olha ali haverá choro e ranger de dentes. Os mendigos da fé não vão subir, mas quem tem comunhão com o rei estará com ele na eternidade. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Diante dessa palavra, eu quero convidar você a deixar de ser mendigo dessa igreja. Convidar você a ser filho de Deus. Atender ao chamado da salvação. Atender ao relacionamento com o seu Deus Todo-Poderoso. Se relacionar de verdade. Ter comunhão com Ele, irmão. Fechar um pouco, largar um pouco o celular, largar um pouco a televisão, largar um pouco ficar olhando para o tempo sem nem fazer nada, mas valorizar a comunhão com Ele. Deus quer isso conosco. Ele não te chamou para ficar mendigando na fé, vir na igreja só por causa do esposo, vir na igreja só por causa da esposa, vir na igreja só por causa do filho, vir na igreja só por causa da necessidade. Não, vir na igreja é para adorar, Senhor. Se eu tenho ou não tenho, eu estou aqui, eu vou te adorar. Se está doendo ou não está, eu estou aqui, eu vou te adorar. Se eu estou ganhando ou não estou, eu estou aqui, eu vou te adorar. Esses um dia entrará com veste nupcial para o trono de Deus.